Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês. Boa semana. Como vocês estão? Como você está, Flavel? Tô bem, tomei a segunda dose. E olha ela. Em breve, após os 15 dias aí, 100% imunizada. Minha segunda dose é dia 20, hein? Vem aí, Angulers, vem aí. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre as repercussões do 7 de setembro, né? Desdobramentos, discursos. Muita coisa já foi dita na última semana sobre isso, então a gente vai dar uma pontada aí pro futuro, também usando o gancho de que essa semana volta a CPI da Covid. Vamos falar sobre uma pesquisa do IBGE que saiu no fim da semana passada, feita com estudantes em 2019, antes da pandemia, mas que tem dados estarrecedores sobre saúde mental e abuso, violência sexual, moral, psicológica. Muito importante a gente falar disso. E nosso último bloco vai ser um compilado de boas notícias, porque também, né, de um pouco de Nós leveza merecemos. é preciso na vida. Então, vamos lá. Bom, vamos começar no dia 7 de setembro, como prometido, né, nas semanas anteriores. Tivemos manifestações em várias cidades do Brasil de apoio, né, a este governo, inclusive em Brasília, que começou... Tivemos também manifestações contrárias, que foi o grito dos excluídos e das excluídas, uma tradicional agenda de manifestação das esquerdas, né, no 7 de setembro. Mas de fato, o fato, né, novo, né, do 7 de setembro desse ano foram essas manifestações pró-Bolsonaro convocadas pelo próprio. Pois é, que começaram ainda na noite de segunda-feira, né? Conseguiram furar o bloqueio na esplanada. Os manifestantes pró-governo, pró-Bolsonaro invadiram ali a esplanada dos ministérios com a intenção de ir até o prédio do STF. A polícia não conseguiu, entre aspas, conter. As pessoas entraram, teve também vários caminhoneiros que chegaram ali, já naquela noite já começou um bate-boca, uma confusão. Ao longo da terça-feira ficaram ali outras manifestações em cidades do Brasil. Aqui no Rio teve uma manifestação, acho que eu posso dizer que foi grande, né, em Copacabana, não foi irrisória como outras, reuniu uma quantidade obscena de gente, porque qualquer quantidade de pessoas reunidas em prol deste governo já é uma quantidade obscena, é bom dizer isso. O que eu queria dizer principalmente desse assunto? Copacabana era esperado, gente. O Bolsonaro é um político do Rio de Janeiro, né? O bolsonarismo foi gestado no Rio. Não, é tudo esperado. Agora, eu acho que duas coisas. Para mim, não é surpreendente, mas é absurda a quantidade de gente que ainda apoia esse governo. Não é uma surpresa, mas ver que as pessoas ainda têm disposição de sair de suas casas para ir para a rua para defender esse governo é algo assim estarrecedor, é revoltante. Mas, de modo geral, tudo que se prometia de parar o Brasil e não sei o quê, e a história que os caminhoneiros também parariam e tal, flopou. Acho que a gente pode dizer que não entregou o que prometeu, mas o que entregou já é bizarro pensar que tem tanta gente defendendo ainda nessas condições, quase 600 mil mortes durante uma pandemia, gasolina R$7, inflação 7%, ainda tem tanta gente disposta a defender esse governo. Mas eu acho assim, acho que tem várias camadas que a gente precisa analisar sobre isso. Primeiro, a própria composição dos manifestantes, das pessoas que realmente se mobilizaram para esse ato. É uma fração do eleitorado que levou Bolsonaro ao Palácio do Planalto, e eu acho isso relevante. Até li um artigo e um fio que eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui no Angu, da Isabela Calil, que é uma pesquisadora super importante, assim, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e ela vem estudando o eleitorado, os apoiadores do Bolsonaro há bastante tempo, desde 2018, pelo menos, né? No artigo ela fala disso. E ela, naquela época, identificou 16 perfis
de eleitores bolsonaristas que se identificam com a ideia de cidadão de bem. Desses grupos... Não dá para mim, não dá, gente. Tem um núcleo duro que se autodenomina e reivindica para si o papel de patriota. É o grupo mais radicalizado dos apoiadores. E foi esse grupo que tanto ela, né, Isabela Calil, quanto o professor Pablo Hortelado, da USP, ele investigou, por exemplo, as pessoas que compareceram à manifestação de São Paulo, da Avenida Paulista, que foi muito numerosa e que foi o local onde o Bolsonaro fez o discurso mais radicalizado, né, de ataque direto ao Alexandre de Moraes, falou o nome dele e falou em desobediência de decisão judicial. Ali naquele grupo, 59% dos entrevistados, né, da amostra que esses pesquisadores fizeram, indicavam que o maior inimigo do Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. E as pessoas estavam ali, praticamente um terço, entre um quarto e um terço das pessoas estavam ali, contra ou pela deposição de ministros do Supremo, dizendo de uma agenda de liberdade, pedindo intervenção militar. Então, assim, várias das agendas que se aglutinaram em torno do Bolsonaro e levaram à eleição dele em 2018, elas estavam apartadas daquele movimento do 7 de setembro em detrimento, em benefício dessa agenda do grupo mais radicalizado, que era esse da intervenção, dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, do impeachment dos ministros do Supremo, da radicalização. Então, assim, eu acho que esse é um dado importante porque várias camadas de apoio que o Bolsonaro teve ao longo da sua trajetória e que o levaram ao Planalto, elas um pouco se dispersaram. E aí estou falando, em alguma medida, dos evangélicos, parte, né, dos evangélicos, do próprio agronegócio mais esclarecido, que a gente já tinha comentado sobre isso no Angu passado, com aquela carta, do mercado financeiro, que no dia seguinte ao 7 de setembro foi uma catástrofe, assim, queda de quase 4% na Bolsa, o dólar teve uma alta absurda em razão dessa radicalização, a própria agenda anticorrupção também não apareceu. Nenhum desses eixos que integram o bolsonarismo, né, de uma forma ampla, compareceram àquele ato. Foi um ato dirigido à ala, ao grupo mais radicalizado. Então isso eu acho sintomático, embora tenha sido numeroso e disposto a uma radicalização, ainda assim é uma fração do que o Bolsonaro já carregou como capital político. Então, acho que esse é um fator. E aí dá muito a pista do que ele aposta para se manter vivo politicamente até o ano que vem. Eu não citei os militares, porque tinha uma expectativa grande, né, seja de Forças Armadas, seja de forças policiais. Lembra que falavam 50 ônibus de policiais que vão para Brasília? Isso também não aconteceu. Que tinha aumentado muito o número de venda de farda pela internet para eles se camuflarem fardados entre os manifestantes civis que estariam comprando farda pela internet. E isso também não aconteceu. Não entregaram. Então, assim, eu acho que esses pontos são pontos importantes. Em que pese isso, foi uma certa, não vou dizer surpresa, né? Porque o Bolsonaro tem um discurso golpista há muito tempo. Aliás, desde que ele nasceu politicamente com esse discurso, né, antissistema, de radicalização. Quem acredita na moderação do Bolsonaro é porque quer acreditar. Mas, assim, em Brasília, ele fez um discurso morno, prometeu em São Paulo fazer uma fala mais enfática e fez, e chegou em Brasília a dizer que ia convocar o Conselho da República, que foi um mico, que foi um erro, na verdade, ele chamou errado, o que a gente acha, ou recuou porque ele não sabia qual era a composição do Conselho da República, né, porque ele falou que vou reunir o Conselho da República com os ministros, o presidente do STF, para mostrar esse retrato de vocês. Ele se fixou nessa ideia de que ele ia ter uma multidão numerosa para fazer valer, para impor suas ideias. E aí, depois, na sequência, porque o jornalismo foi tentar entender o que significava o Conselho da República, que é uma instituição, uma instância que decide sobre intervenção, estado de sítio e estado de defesa. Então, seria uma radicalização. Mas aí o
Conselho da República, primeiro, o presidente do STF não faz parte. Segundo, quem faz parte? O presidente, o vice-presidente, o ministro da Justiça, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, os representantes, os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado, 6 cidadãos de mais de 35 anos escolhidos, 2 pelo presidente da República, 2 pelo presidente do Senado, 2 pelo presidente da Câmara. Só que o líder da maioria no Senado é Renan Calheiros. O líder da minoria na Câmara é Marcelo Freixo. Aí o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, disse que não estava sabendo de reunião nenhuma. O presidente da Câmara disse que não estava sabendo de reunião nenhuma. O presidente do Supremo Tribunal Federal, não estou sabendo, mas não sou nem membro. Gente, tipo me dá assim, vontade de rir. Aí não teve. Mas ele voltou atrás nisso, mas fez um discurso muito radicalizado em São Paulo. E a partir desse discurso, a gente teve uma resposta muito robusta do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que assim, são duas figuras que emergem assim com muita força na direção dessa resposta política muito firme. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que meio que passou um pano, deu uma atenuada, suspendeu as sessões do Senado na semana passada, mas se manifestou de uma forma meio nem eu nem você, sabe, meio em cima do muro. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, que passou um pano enorme, praticamente fez um discurso dizendo que não vai ter impeachment, que o que a gente vai ter é eleição no ano que vem, em outubro de 2022, e ficou zangado porque o Bolsonaro retomou o discurso do voto impresso, né, do voto auditável, que era um acordo dele com o Lira, que a partir da rejeição daquela PEC, do projeto de emenda constitucional, lá atrás, em que foi rejeitado o voto impresso, tinha um compromisso de que o Bolsonaro não voltaria a esse assunto e voltou. Mas, enfim, a questão é que houve uma tensão muito grande. No dia seguinte, ao 7 de setembro, o mercado financeiro, como eu já mencionei, respondeu muito mal. Houve realmente uma perspectiva de tensionamento e agravamento da crise econômica e social. A oposição e setores mais ao centro-direita, alguns partidos, incluindo o PSDB, voltaram a se reunir para falar de impeachment. A oposição voltou a falar de impeachment, a sociedade civil voltou a falar de impeachment. Esse assunto ressurgiu pela impossibilidade de levar com esse grau de radicalização, de radicalismo, mais um ano e meio de governo Bolsonaro. Aí tivemos 2 discursos muito fortes do Supremo Tribunal Federal. Na própria quarta-feira, o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo, do STF, denominou de crime de responsabilidade. Isso foi um detalhe muito sério. Finalmente alguém falando as palavras certas. Crime de responsabilidade que deverá ser analisado pelo Congresso Nacional, por conta dessa incitação à desobediência de decisão judicial. E no dia seguinte, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também fez um discurso, o discurso eu quero também compartilhar no Angu, porque é uma aula. Você lê, assim, são 7 páginas ou 8, mas é uma aula, inclusive porque a introdução desse discurso, ele fala dessa onda, né, que não começou agora, mas dessa onda de extrema-direita, de ataque à democracia internacional. Fala de Hungria, quem mais? Turquia, trumpismo. É muito interessante assim o discurso dele e fala da forma como essas forças de ataque, de destruição da democracia, elas agem. Então ele identifica o populismo, o autoritarismo, esse golpismo. Muito interessante assim o discurso, a fala do Barroso. E aí, em razão desse enrijecimento, principalmente das autoridades judiciais, o Bolsonaro recorre a um salvador da pátria que ninguém esperava mais que voltasse, gente, ao palco, ao centro do palco político. É inacreditável. É inacreditável a gente voltar a olhar a cara de Michel Temer na nossa televisão. O que é aquele vídeo daquele homem, aquele BBB, aquele Big Brother, dele entrando naquele avião da FAB, sentando na poltrona? Gente, aquilo ali é um filme de terror. Esse cara não tinha caído no ostracismo. O que aconteceu? Que a gente voltou a falar dessa pessoa? Como é que uma alternativa viável é voltar com Temer? Gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, é estarrecedor. É estarrecedor. Eu não acreditei. Primeiro eu não entendi. Eu falei, que a gente voltou? O que o Temer voltou a esse assunto? Que eu tô vendo um povo falando aqui, um povo falando ali. Que isso, gente? Que essa pessoa voltou a figurar na imprensa, sendo que tinha caído completamente no esquecimento. E eu espero que pra lá ele volte. Vai voltar, Flavião? Ou vai continuar sendo citado?
Não, bom, Temer teve um papel absolutamente fundamental, né? Fundamental, na destruição do Brasil. Ele teve um papel fundamental. Ele é a pedra filosofal de tudo que a gente está vivendo. Realmente, ele é a fundação, ele é a base sólida dos nossos problemas. Não, eu tô falando de fundamental nesse resgate do Bolsonaro, porque vamos lembrar, né? O Temer era o vice, né, que assumiu o governo com o impeachment da Dilma, da presidente Dilma Rousseff, e foi ele que indicou, que teve como ministro da Justiça Alexandre de Moraes, arqui-inimigo do Bolsonaro, e indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. É aí que as coisas se aproximam. O Bolsonaro recorreu ao Temer, o que também é uma demonstração de fraqueza, em alguma medida de desprezo ao seu arco de apoiadores. E aí estou falando do Arthur Lira, que fez o discurso se arvorando de motor da pacificação. A Câmara vai pacificar, vai serenar os ânimos. Era esse a relação entre as instituições, foi esse o tom do discurso do Lira. E do Ciro Nogueira, o senador que virou chefe da Casa Civil de Bolsonaro e que, ao tomar posse, disse que seria o amortecedor, né, da relação do Planalto com as instituições. Não teve amortecedor, não teve motor. Quem fez o papel de airbag, né, do Bolsonaro em relação ao Supremo foi Michel Temer, que redigiu uma carta na qual, publicada nas redes sociais, no site oficial do Planalto, em que o presidente diz que respeita Alexandre de Moraes como jurista e professor, que algumas coisas que ele falou foi no calor do momento, vai buscar, digamos assim, rever as decisões, a defesa na questão do inquérito das fake news nas instâncias judiciais e que conta com harmonia entre os poderes e tal. Ele recuou, é verdade que ele recuou. Isso deu um nó na cabeça desses aguerridos, com todas as aspas, patriotas. Vários desses influenciadores que apoiam o presidente e tal, falaram game over, Bolsonaro se rendeu ao sistema, etc, etc. Isso até um pouco, já no fim de semana, já teve uma reconstrução dessa ideia. Bolsonaro, na verdade, é um estrategista que recuou para avançar daqui a pouco e tal. Mas o fato é que recuou, ninguém acredita, né? Mas deu uma distensionada num ambiente político que estava, assim, fervendo. Eu cheguei a escrever mais de uma vez, assim, nesses dias. A crise política ultrapassou todas as outras, o que parecia impossível, porque o Brasil está mergulhado em crises. Ambiental, social, econômica, inflacionária, energética, hídrica, e você pensar que a temperatura política eclipsou todas essas outras crises é um negócio inimaginável, mas o Bolsonaro tinha conseguido isso. Bom, terminamos a semana com esse recuo arquitetado, digamos assim, bordado por Michel Temer. O Supremo tá assim, tipo, congelado. Mas o Bolsonaro ficou mais refém desse mundo político, porque, de fato, ele depende do Arthur Lira para desengavetar processo de impeachment, e vários partidos e organizações sociais, enfim, insistindo nesse discurso. Há uma certeza de que ele cometeu o crime de responsabilidade. A semana agora que entra, a CPI retoma, né, seus trabalhos, e pela via da CPI, pela via do relatório, também tem investigações que levam a essa acusação, ou essa percepção de que o Bolsonaro cometeu crimes comuns e crimes de responsabilidade no enfrentamento à pandemia. Então não acho que ele vai ter vida fácil no Senado a partir daí, na CPI. E na Câmara ele está refém do Lira e agora também do Temer, né? Que o Temer, que é MDB, né, do Renan Calheiros e da Simone Tebet. Então também acho que tem que observar isso, porque, veja, Renan Calheiros é o relator da CPI e Simone Tebet é uma das senadoras mais atuantes de enfrentamento, né, crítico e jurídico em relação ao comportamento, à ação do governo de enfrentamento. Então esse é um eixo que eu acho que a gente amarrou tudo, né? Sim. Eu só quero adicionar um apêndice, que é o movimento dos caminhoneiros. Pois é. Outro flop também. Gente, os homens não acreditando que o áudio era do Bolsonaro.
Faz seu briefing aí. Eu venho para trazer leveza a esse podcast, porque para mim é tudo absurdo, tudo ridículo, tudo patético. Eu tenho que rir, gente, porque é uma situação, assim, absurda. Na madrugada, né, do 7 de setembro, da terça para quarta, o combinado é que a partir de meia-noite eles começariam a fechar as estradas. Na quarta-feira, tinham 16 estados com barreiras de caminhoneiros nas estradas. Falou que 200 vezes, inclusive no episódio passado, né? Quando a gente falou de crise hídrica. E falamos também do escoamento de safra, né? O Brasil é um país que escolheu as rodovias. Então, uma categoria paralisar e interditar o trânsito de rodovia, isso faz com que o escoamento de alimento, de produto, obviamente, fique impactado. Pode fazer com que, como fez na época da greve dos caminhoneiros, né, as safras, as colheitas se percam, principalmente de perecíveis, coisas que estragam rapidamente. Perde, tem que jogar tudo fora, então aumenta ainda mais o preço dos alimentos, aumenta ainda mais, reduz a oferta, né, e com uma demanda gigante. A gente é um país de 200 milhões de pessoas. Obviamente, isso ia ser péssimo, né, para o governo Bolsonaro. Ia fazer com que os preços de tudo subissem ainda mais, aumentaria ainda mais o impacto da inflação na renda e no poder de compra dos brasileiros. Então, ele foi obrigado a desmobilizar uma categoria que estava se mobilizando por ele. Agora, eu te pergunto, como é que pode? O que tem na cabeça? O que tem na cabeça de pessoas que estão pagando? Eu não sei nem quanto é que está o preço do diesel. Quanto é que está o diesel? Porque a gasolina está R$7. Então o diesel não há de estar barato. Não, tá na faixa de 5. Eu acho que entre 4 e 5. Porque os homens fizeram greve dos caminhoneiros naquela época. Que o diesel estava uma fortuna, já tinha tido não sei quantos aumentos do preço do diesel, que não sei o que. Greve parou tudo durante, sei lá, uma semana. Foi aquele caos da greve dos caminhoneiros em 2018. Aí, agora, 3 anos depois, que tá tudo infinitamente mais caro, inflacionado, sem fazer com que, né, os salários, o poder de compra tivesse aumentado proporcionalmente, não foi corrigido com a inflação que a gente está tendo. Os caras paralisam tudo, aí você fala, não, vão paralisar porque o diesel tá caro, tá tudo caro, né, a qualidade de vida caiu, né, o poder de compra tá ridículo. Não, imagina, eles vão paralisar tudo em apoio ao governo, que está acabando com tudo e fazendo com que o combustível esteja com esse preço altíssimo. Então eu te pergunto, eu não sei o que as pessoas têm na cabeça. Eu não consigo compreender uma coisa dessa. Qual é o sentido de uma coisa dessa? Como é que essa categoria, especialmente, que sofre tanto com o aumento do preço do combustível, consegue apoiar um governo desse que a gasolina está R$7? Falei isso mesmo, entre R$4,30 a R$6 o preço do diesel, mais caro no Acre, R$6, R$5,94 preço médio, mas já acima de R$6 no preço máximo. Também no Mato Grosso, também acima de R$6 preço máximo. No Mato Grosso, que é o escoamento de safra de agronegócio. Pois é, o que chamou a atenção e nessa aí, questão... calma, aí finalizando. E aí eles começaram na quarta-feira, já tinha bloqueio de 16 estados, o Bolsonaro soltou aquele áudio na madrugada ainda, né, de terça para quarta ou foi de quarta para quinta? Não, foi de quarta para quinta. De quarta para quinta, soltou aquele áudio querendo, né, para as pessoas, para eles se desmobilizarem, não, libera aí, não sei o quê, porque sabia que ia né, dar problema grande pra ele mesmo. E os caras acharam que o áudio era mentira, que era imitação do Adnet. Gente, olha, é pra acabar. É pra acabar. E, aliás, com o Adnet depois fez uma paródia maravilhosa. Ótimas. E aí teve que soltar uma nota oficial pelo site do governo, pelo site do Planalto, na quinta-feira, pros caras acreditarem que era pra sair do meio da O ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Freitas, gravou um vídeo dizendo que era verdadeiro o áudio do presidente e teve inclusive uma reunião, né, do presidente com alguns representantes de caminhoneiros para desmobilizar o movimento. Agora, eu acho isso importante, o que a Isabela falou é relevante, quer dizer, uma categoria e alguns empresários do setor, aliados do presidente da República, promoveram também essa paralisação, que a gente chama de lockout, que é quando a greve é
na verdade, liderada, organizada pelos patrões. Não é um movimento de trabalhadores, né? E não é legal. Muito diferente da greve dos caminhoneiros de 2018 no governo de quem? De Michel Temer, que praticamente acabou de acabar com a popularidade do Temer. Foram mais de 20 dias de greve por conta daquela paralisação que deu um nó, né, na logística brasileira, provocou desabastecimento. Quem viveu sabe. Teve uma queda de 1 ponto percentual no PIB por conta daqueles 20 dias. A inflação dos alimentos subiu 2% no mês seguinte àquela paralisação dos caminhoneiros. A inflação oficial subiu 1,26%. E o que aconteceu, que provocou o desespero do Bolsonaro de fazer os caminhoneiros recuarem, foi justamente esse medo de uma contaminação ainda mais grave numa situação econômica que é dramática. Porque imagina, uma pane com paralisação dos caminhoneiros, o PIB parando, mais do que já está parado, e a inflação subindo mais do que já subiu. Porque na própria quinta-feira, o IBGE divulgou os resultados do IPCA, que é o índice oficial da meta de inflação do mês de agosto. A inflação foi 0,87, foi o maior resultado para o mês de agosto desde o ano 2000, ou seja, nesse século a gente não teve uma inflação tão alta em agosto. E eu preciso lembrar que junho, julho e agosto costumam ser meses de deflação, porque tem sempre oferta, principalmente por causa dos alimentos, o que não aconteceu. Carne, frango, café, açúcar, frutas, tudo em alta, porque teve ainda por cima algum impacto de geada. Gasolina, álcool, gás de cozinha em alta. Energia elétrica, a gente já falou, não vou repetir, em alta. Então, assim, a perspectiva de um movimento dos caminhoneiros agravar essa situação, seja do escoamento da safra, que a gente já falou da crise hídrica, que está indo de caminhão porque teve hidrovia parando, seja por conta de desabastecimento e desaquecimento da economia, o Bolsonaro se apavorou. Então, teve 2 recuos do Bolsonaro na semana passada. Um nessa direção dos caminhoneiros, e houve muita incompreensão em relação a isso, porque, afinal de contas, ele convocou esse eixo mais radicalizado, né, dos seus apoiadores para implementar o que seria o golpe, a intervenção, etc. Essas pessoas responderam e na hora H foram dispensadas. Então, assim, é nesse ponto que a gente está. Acontece que houve uma mobilização para uma série de manifestações no fim de semana e a mobilização foi liderada pelo MBL, Movimento Brasil Livre, e as esquerdas não aderiram. Vocês, mas eu tô fora! Mas nem por dinheiro. Agora tu vê, a gente tá aqui, ó, aqui na oposição, ó, faz tempo. Os caras chegaram agora, botaram essas criaturas no poder, aí agora, não, vamos marchar, todo mundo venha com a gente. Olha, eu sinto muito, mas eu não sinto nada. Fique com Deus, vocês. Recuso aí no negócio desse. Isso é um absurdo. Gente, é um absurdo. Ninguém pode cair. Você que tá ouvindo a gente do Ângulo de Grilo, que aí vai. Eu acho que assim, que aí vai, liberdade de escolha tá aí pra ser usada. Mas não dá pra cair nessa história de que eles não são responsáveis. Ela se radicaliza, gente. Não, eles não são. Não dá pra gente cair nesse conto de que o MBL, o movimento vem pra rua. Tem uma leitura de um inimigo maior comum, né? Pois que é, essa questão mas é uma leitura equivocada, porque o MBL e o Vem Pra Rua são parte dessa, são extrema-direita. Eles estão do mesmo lado. São responsáveis pela eleição do Bolsonaro, apoiaram. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que as pessoas não lembrem que eles apoiaram o Bolsonaro. E aí agora, não, vamos ser oposição, não sei o que, terceira via. Peraí, é que eu não posso falar os palavrões que, como carioca, me vem na minha cabeça. Porque esse é um podcast sério, jornalístico. Mas vocês que me seguem em outras redes sociais sabem como eu costumo me expressar. Esse é um podcast família, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa família que fala muito palavrão no off, mas no off. Em off, pois é. Assim, vocês sabem o que eu acho acerca dessa história. Como é que é meu palavreado. Mas aqui eu vou deixar isso. A gente não pode cair nessa falácia, nessa despolitização de que porque o Bolsonaro é um inimigo comum, a gente vai abraçar quem botou a oposição, que sempre fomos, nessa situação. Então, é óbvio que votaria em qualquer pessoa contra o Bolsonaro? Não sei dizer. Votaria.
gente, não dá. Isabelle é maravilhosa. Qualquer pessoa. Defina qualquer pessoa. Ai, gente, eu sofro demais com esse país. Bom, vamos lá, votaria. Num segundo turno, eventualmente, quem sabe, mas eu não vou ter que passar por isso. Eu vou votar no meu candidato, sem maiores intercorrências, se os orixás permitirem. Mas, enfim, votaria. Agora, ir pra rua, a gente se juntar numa manifestação deles, nem pensar, queridos. Vocês que se estiverem interessados agora em ser oposição, vocês que se juntem com a gente. Isso que eu acho um absurdo. A gente não pode cair nesse conto, nesse papo de que, não, temos que se abraçar todos contra o Bolsonaro. Olha, eu tô fora, que aí vai, mas atenção, alerta quanto a isso. Não, e de verdade o que aconteceu no domingo foi que as manifestações realmente foram muito modestas, né, contrárias ao governo. O Bolsonaro mesmo já está, desde cedo, né, no domingo, ele já estava tuitando, dizendo, estão chamando isso de ato, não sei o quê. Quer dizer, deu uma percepção de que não há tanta oposição a ele, mas, na verdade, o que aconteceu foi que os grupos organizados e mais insatisfeitos com o governo, que são da esquerda, centro-esquerda, não marcharam com o MBL. Então, as manifestações desse domingo 12 de setembro, elas foram muito menores que as manifestações de junho, por exemplo. Nossa, muito mais. Uma fração. Mas, assim, acho que a gente precisa acompanhar, sem dúvida alguma, o ambiente político. O ambiente político está muito mexido. O judiciário, felizmente, né, está com o pé atrás em relação a esses ataques. E vamos ver como é que Congresso, né, Senado e, sobretudo, as próximas 2 semanas que serão da elaboração, conclusão aí dos trabalhos da CPI e elaboração do relatório final do Renan Calheiros. Bom, é isso. Vamos para o nosso próximo bloco, que é a pesquisa do IBGE. Bom, a pesquisa do IBGE é a PENSE. Pesquisa Nacional da Saúde do Escolar. É referente ao ano 2019. Então, os estudantes foram entrevistados antes da pandemia. Isso é importante de dizer porque as conclusões são estarrecedoras. E aí a gente pensa, com certeza, no agravamento disso, de muitas desses índices, que eu vou citar aqui alguns, durante e agora no pós-pandemia. Bom, a pesquisa entrevistou estudantes do 7º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Então, são de 12 a 17 anos, nesse universo que abrange quase 12 milhões de estudantes. Olha, tem muitas coisas bizarras aqui. 13 a 17 anos. É a faixa etária dos entrevistados. Foram mais de aproximadamente 125 mil alunos entrevistados, que é uma amostra de um universo que beira, como você falou, 12 milhões. 11 milhões e 800 mil brasileiros, estudantes, 85% em escola pública, 15%, 1 milhão e 700 mais ou menos, de escolas particulares. Eu quero começar por um dado que me chamou muita atenção. A gente está em setembro, podemos até eventualmente entrar nesse assunto de setembro amarelo, a gente já fez isso nos 2 últimos setembros de ângulo de grilo, mas independente disso, eu quero começar falando de uma informação aqui, que nos 30 dias anteriores à pesquisa, 21% dos alunos entrevistados, gente, adolescentes entre 12 e 17 anos. Esse dado também me arrasou. Comigo. Quase 30%, 29% das meninas que responderam à pesquisa falaram que nesses 30 dias anteriores sentiram que a vida não valia a pena ser vivida, e 13% dos meninos. Então, 1/3 das meninas dessa idade estão claramente apresentando adoecidas em entrevista um adoecimento mental gravíssimo, né? Pensando sem perspectiva de viver. Gente, fala-se muito pouco sobre saúde mental e pensamentos suicidas entre crianças e adolescentes. Então, eu quero deixar esse dado aqui para a gente pensar isso. Existe uma falácia, uma falsa sensação de que, criança não sabe, não tem esses pensamentos, não sabe como se matar.
nem sabe, nem entende isso, não saberia como fazer. Adolescente, não sabe de nada disso. Gente, eu vou dar um depoimento pessoal aqui do Rafael, que está trabalhando no hospital público aqui do Rio, que recebe pacientes de emergência, né, do SAMU. Cara, nos últimos 2 meses, eles receberam 3 crianças de 11 anos que tentaram suicídio. Eu não vou falar aqui o método, né? Porque não vem ao caso. Crianças de 11 anos que tentaram suicídio, ficaram, enfim, muito machucadas, em estado muito grave. É uma realidade, gente. Não dá para fingir que depressão, transtornos psíquicos e pensamentos suicidas não incluem crianças. A gente precisa estar atento. E a gente, o que eu falo, não é a família, os laços de sangue. Somos nós como sociedade. Eu já falei aqui uma vez, eu vou repetir. Criança é responsabilidade de todos. Criança é futuro, criança é cidadão. Criança é responsabilidade de todo mundo. Então, todos nós, como sociedade, precisamos estar atentos. Ah, Isabela, mas eu não tenho nenhuma criança no meu convívio, eu nem vejo criança na minha vida. Então, você vai usar as suas redes sociais, a sua influência, o seu ambiente de trabalho para trazer esse assunto, para falar sobre isso, para compartilhar um post, para compartilhar um vídeo de quem esteja falando sobre isso. CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, tem redes sociais, eles fazem divulgação desses dados, eles fazem campanha em prol da saúde mental, número do CVV 188, ligue 188. Então, todos nós temos como atuar dentro da preservação da vida e da prevenção ao suicídio. E com crianças, isso é urgente. Eu queria complementar assim, não tem contato com criança, mas assim, é fundamental pensar no quanto a comunidade escolar ou os profissionais de saúde são capazes de identificar esse tipo de quadro, de diagnóstico, e o quanto isso pode ter se agravado durante a pandemia. Porque o que desencadeia também esses transtornos, né? Essa percepção de incompreensão, de solidão e de sentimento de que a vida não vale a pena. É um ambiente de profunda violência. Eu acho que vale a pena, Isabela, listar aí o quanto esses adolescentes, né? A gente está falando de, enfim, criança, adolescente de 13 a 17 anos, um corte bem específico, mas o quanto estão expostos a todo tipo de violência. Violência sexual, abuso, importunação sexual, estupro, gravidez precoce, tem tudo isso na pesquisa. Bullying por aparência, racismo, e a insegurança, que eu também quero comentar, depois que você der esse relato aí desses dados, eu queria comentar um dado do direito de ir e vir e do quanto a insegurança, a violência, portanto, afeta a relação desses jovens, desses adolescentes com a escola. Bom, esses dados de violência, né, que a gente chama violência sexual, 15% desses alunos de 13 a 17 anos relataram que alguma vez na vida, contra sua vontade, foram tocados, manipulados, beijados ou passaram por situação de exposição de partes do corpo. Inacreditável, 20% das meninas relataram já ter passado por alguma forma, né, dessas formas de abuso. 9% dos meninos, então o dobro. Gente, 13 a 17 anos, 15% dos alunos brasileiros, de jovens, né, adolescentes brasileiros, na verdade, de 13 a 17 anos já passaram por alguma situação. 6% foram obrigados a manter relação sexual contra a vontade alguma vez na vida. Ou seja, estamos falando de estupro. 9% das meninas. 9% das meninas entrevistadas 10, né? já tinham sido obrigadas a manter relação sexual, já tinham sido estupradas alguma vez na vida. É inacreditável. Não, é assim, não é inacreditável, é acreditável. É acreditável, e eu vou dizer o que anda de mãos dadas. Bom, além da gente pensar o patriarcado, o machismo, a relação de poder, a pedofilia, óbvio, me faz pensar quantos % desses abusos, desses estupros foram de fato denunciados, né? Eu imagino que pouquíssimos, porque é uma subnotificação absurda que a gente tem desses crimes. E a maioria mencionou que foi namorado, que foram pessoas conhecidas em linha com o que a gente já sabe das estatísticas desse tipo de situação. Que é no ambiente, que acontece no ambiente doméstico, né? Que não é no meio da rua, foi pega no escuro andando na rua. Não.
os abusos, especialmente de menores de idade, acontecem dentro do ambiente doméstico. E aí eu acho que tem uma coisa que anda de mãos dadas quando a gente fala sobre abuso sexual, sobre estupro, que é a gente ter noção do que é a violência sexual, de como é necessário que a gente identifique, como é que a gente aprende através da educação sexual a identificar um abuso, a identificar uma situação que está errada e a falar e a conversar com uma pessoa de confiança, e essa pessoa vai entender a gravidade do problema e vai proceder com uma denúncia ou com apoio a esse menor de idade. A educação sexual é essencial para esse processo de proteção, de tirar esse adolescente dessa situação de perigo, né? Por mais que, não vou denunciar porque tem medo de morrer, não vou denunciar porque não vai dar em nada, porque tem medo da polícia, porque tem uma relação de poder envolvida, mas tirar esse adolescente desse abuso, entender a gravidade desse problema, faz parte de uma sociedade que valoriza a educação sexual. E aí tem uma outra tópico dessa pesquisa que toca, assim, cristalinamente na situação, nessa discussão também de educação sexual, que é 35% desses alunos entrevistados já tinham tido a sua iniciação sexual, então já tinham começado, né, a sua vida sexual entre 13 e 17 anos, e entre as meninas que já tinham começado a vida sexual, 8% engravidaram alguma vez na vida. 8% das alunas, das estudantes entrevistadas entre 13 e 17 anos já tinham engravidado alguma vez. Gente, isso é uma aberração. Eu não tô falando que a gravidez na adolescência é uma péssimas mães, uma aberração, não. Só que a gente não pode ter quase 10% das nossas alunas, das nossas adolescentes em idade escolar, engravidando. Isso é, obviamente, uma falta de política sexual, de educação sexual, de política preventiva e de educação. Como é que essas meninas se protegem? Elas aprendem a se proteger? Esses meninos aprendem a se proteger sexualmente, né? Tanto de gravidez, de políticas anticoncepcionais, como de proteção a ISTs, a infecções sexualmente transmissíveis. Isso é um absurdo. Gente, 8%. Eu não sei se tem alguma ouvinte aqui, ou homem ou mulher, que tem engravidado na adolescência. É óbvio que você pode ser uma excelente mãe, um excelente pai tendo um filho na adolescência, mas o fato é um momento da vida que é muito delicado. Não há maturidade, muito provavelmente não há condições adequadas financeiras para se construir uma família, né? Não há maturidade emocional para você criar uma criança. É uma interrupção na sua vida escolar e aí na sua vida profissional muito precoce, né? Que adia a sua formação. Esse não é o momento. Uma adolescência não é o momento de ter uma gravidez. E 8% relataram que já engravidaram. Não diz aqui quantas tiveram o filho, porque a gente sabe que o aborto é uma realidade. Então a gente imagina que uma enorme parte dessas alunas abortaram, sabe lá em quais condições e com quais complicações, porque a gente sabe o tamanho do buraco que é o aborto clandestino, a violência, a insalubridade, né, que é abortar no Brasil, especialmente quando você não tem dinheiro, né, o que as mulheres estão sujeitas, porque aborto todo mundo faz, com condição ou sem condição, né, com instrução ou sem, médico do lado ou sem médico do lado, arruma um jeito e faz, e muitas morrem, a gente sabe, né, complicações por se meter em lugares inadequados, morrem durante o procedimento e somem com o corpo, né? Como a gente sabe de outros casos que já aconteceram no Brasil. É um absurdo, é estarrecedor e é o tamanho do quanto escancara o quanto a educação sexual é uma pauta urgente que está sendo apropriada indevidamente também por esse governo que demoniza a educação sexual, que trata isso como se fosse coisa do demônio, de depravado, ensinar a fazer sexo, não é nada disso. Proteger crianças e adolescentes de sofrerem abuso, de se continuarem em situação de abuso, não compreenderem, não terem discernimento, não conseguirem dividir, né? Não terem acolhimento e não saírem dessa situação, né? Não ter ajuda para sair dessa situação e impedir gravidez na adolescência, que é uma epidemia no Brasil, né? A gravidez na adolescência e o casamento infantil são epidemias no Brasil que atrapalham, que tiram do eixo natural e dos planos tantas meninas. Bom,
8% das meninas entre 13 e 17 anos. Por mais que não tenham tido filhos, é óbvio que isso é um trauma. É óbvio que isso é uma e aí enorme você tá dizendo questão. que engravidou, né? Pode ter tido pode filho. ter tido, e pode assim, não ter tido, mas de qualquer jeito é um trauma. E ter filho tem uma correlação com evasão escolar, com abandono escolar e, portanto, com ciclo, com reprodução de ciclo de pobreza. E um dado importante desse 8%, no caso da escola particular, é 1/3 do dado das meninas de escola pública. Então, você vê que acesso à informação, à renda, a tratamento, métodos de contracepção, fazem diferença, né? Claro. Senão a gente não teria esse gap. Então, realmente, é algo importante, né? Que a informação circule e que o acesso aos métodos contraceptivos. Há uma iniciação precoce, as meninas, os meninos, os brasileiros, enfim, acho que mundo afora, iniciam a vida sexual muito cedo, muito jovens. Agora, é fundamental você saber como se proteger de doenças sexualmente transmissíveis e de gestação. Fazer sexo é uma coisa, adoecer ou engravidar é outra. Sim. Acho também que vale a pena chamar a atenção, até pelo que a Isabela já comentou em relação à saúde mental. 23% dos entrevistados, desses adolescentes, sofreram bullying, 12% admitiram que cometeram bullying e os principais ataques foram relacionados à aparência do corpo, forma do corpo, aparência do rosto, cor ou raça, que aí não é bullying, é racismo. Mas isso reforça aquela percepção de que escola é um ambiente realmente de discriminação e de violência desse tipo, e isso também leva ao adoecimento. E eu queria chamar a atenção, a pesquisa também traz uns dados sobre consumo de álcool, e de drogas ilícitas, mas álcool é estarrecedor, praticamente 60% dos meninos já tinham experimentado álcool, 67% das meninas, 2 em cada 3, é uma droga lícita. Eu queria chamar a atenção por último, porque acho que é particularmente dramática a estatística sobre o Rio de Janeiro. 11,6% disseram que deixaram de ir à escola por não se sentirem seguros no trajeto de casa até a unidade escolar. No Rio de Janeiro, esse número é de 20% na escola pública. 17% no Rio de Janeiro na média e alunos de escola pública 20%. Então, 1 em cada 5 estudantes de 13 a 17 anos de escolas públicas do Rio de Janeiro perderam a aula, deixaram de ir à escola por insegurança no trajeto. Qualquer semelhança com essa política de confronto, tiroteios, armas de fogo, milícia, tráfico e intervenções policiais, não será mera coincidência, e eu acho que esse é um dado importante e que demonstra que as políticas públicas de educação têm que estar alinhadas em diálogo com política de segurança pública, com política de saúde. Eu acho que a pesquisa dá muito essa dimensão do quanto educação, saúde, segurança, cidadania, esses valores de cidadania, de direitos fundamentais, eles têm que estar irmanados. É isso, dados muito tristes, assustadores, principalmente pensando que são... Hoje tem participação do Angumirim, Anguerê. Principalmente pensando que é uma pesquisa que foi feita antes da pandemia, então a tendência, infelizmente, é que esses números se agravem a partir desse 1 ano e meio, de escolas praticamente sem aula, nesse vai e volta, enfim. Mas é importante que a gente saiba, pra gente saber também como sociedade civil, onde a gente pode atuar e onde a gente deve cobrar aos responsáveis, aos nossos políticos e às entidades e organizações responsáveis por proteger, as nossas crianças, aos conselhos tutelares, a assistência social, as escolas, enfim, meu filho? Pois é. Bom, vamos para o nosso próximo e último bloco. Coisas boas, hein? A gente tinha 2 assuntos muito pesados, aí falamos, bom, o que a gente vai falar para trazer um pouco de leveza para esse episódio? Porque misericórdia, é só porrada, Tá complicado no Brasil a gente trazer assuntos mais leves, então a gente resolveu fazer uma breve reunião de boas notícias, de bons acontecimentos da última semana, que acho que vale a gente terminar esse episódio pra cima, Pensa aí nas coisas boas que aconteceram, nas boas notícias que nós tivemos nas últimas semanas, mas temos algumas aqui para comemorar. Começa aí. Não, eu queria falar da criação pelo Tribunal Superior Eleitoral,
presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que também é do Supremo Tribunal Federal, da Comissão de Transparência das Eleições. Ela foi instituída na semana passada. A gente sabe que é uma iniciativa bem-vinda, porque o que se ampliar de transparência, de representatividade, de clareza nas informações e nos processos para a sociedade civil, para o eleitorado brasileiro é bem-vinda. Mas a provocação ou a instituição dessa comissão se deu a partir dos questionamentos, né, do presidente da República, a credibilidade, a confiança do nosso sistema eleitoral, em que pese ser uma resposta a esses ataques do Bolsonaro e de seu grupo político, eu acho que a gente precisa festejar principalmente a presença de pessoas da sociedade civil. Os integrantes da comissão têm instituições, órgãos públicos, tem senador Antônio Anastasia, ministro Benjamin Zinler do Tribunal de Contas da União, tem um general Heber Garcia Portela pelas Forças Armadas, tem representante da OAB, entre outros. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que nessa composição de uma comissão formada por 12 pessoas, 4 são mulheres, uma mulher negra. E essa mulher negra é a Ana Carolina da Hora, Nina da Hora, uma estudante e pesquisadora de ciência de dados, né, desse mundo da computação, dos algoritmos. Ela é e da segurança especializada, digital, né? Pois é, mas ela é especializada em injustiça algorítmica. Então, muito dessas, por exemplo, tá muito antenada no debate sobre o reconhecimento facial, que é um problema, né, para pessoas negras, esses que as secretarias de segurança, né, os órgãos de segurança têm implementado e, de modo geral, criminalizam e confundem pessoas negras. Nina também, o que você falou? Segurança digital, ela fala muito da proteção dos nossos dados, né? Ela é aquela pessoa que lê aqueles termos de uso, termos de privacidade, todos os aplicativos, ela tá sempre comentando isso no Twitter. O Twitter eu acho que é a rede principal dela, né? Ela usa muito e fala muito sobre isso, a proteção dos nossos dados, seja nas nuvem, né? Da forma como a gente armazena os nossos dados, os nossos arquivos, mas também do quanto de acesso a gente permite que os aplicativos e os softwares que a gente usa tenha do uso da tecnologia e dos nossos dados também, de celular e tal, inclusive isso de reconhecimento, né? Ela vive falando desses aplicativos que faz uma montagem de como você seria mais velho, como você seria se fosse homem, não sei o que pegam todos esses marcadores de dados e reconhecimento facial, e ela fala para quem é que tem acesso, né, a esse seu reconhecimento facial, para que governo ou para que instituições esses aplicativos vendem os seus dados. Então, ela é uma especialista nisso. Ela fala muito sobre isso no Twitter. Acho que vale seguir o perfil dela. Podemos até deixar aqui na descrição. E muito feliz de vê-la lá. Uma jovem negra que tem tanta projeção nas redes sociais. Então, tá perto também do público, não é? Não é aquela coisa inalcançável que a gente costuma ver. Quem são essas pessoas? Onde transitam, né? Nessas comissões, nesses debates. Então, ela é alguém absolutamente acessível que tá ali nas redes, gente como a gente, total, e muito feliz de vê-la lá dentro dessa... Oi, meu amor! Meu Deus, é uma criança muito mal-humorada aqui, com muito sono. Vocês estão ouvindo em primeira mão uma criança que está começando a falar mamãe, mamãe. Fala, mamãe. Balbuciando mamamã. Como a gente previu, né, quando estava grávida, quando nasceu, as primeiras palavras do Martin serão no ângulo de grilo, serão ouvidas, captadas pelo ângulo de grilo. Então vai aí também outra boa notícia, né? Martin começando aí o mamamã. Então festejar a presença da Nina da Hora, que eu acho que vai ter uma contribuição muito relevante, e pensar também nessa composição de comissões de participação social que incluam mais e mais mulheres e mais pessoas negras. Eu acho que é um começo que vale a pena ser destacado, mas está longe do tamanho da representatividade que a gente deseja. A outra coisa que eu queria falar como boa notícia, a gente vai estar devendo livro. Hoje não vai ter livro não, tá, gente? Mas eu queria
queria convidar todo mundo a participar, visitar, divulgar a exposição Vazar o Invisível. Faz parte da Arte Rio, que é um evento anual, né? Uma espécie de... chamaria isso de feira? Né? Uma feira de arte, uma exposição, um grande evento de exposição, de apresentação de obras de artes plásticas, né? E o Perifa Connection com o estúdio OM Art, acho que é assim que fala, inauguraram desde a semana passada, mas o evento, né, de inauguração foi no sábado, dia 11, a exposição Vazar o Invisível, que é uma mostra de 8 artistas de periferia. Super interessante a organização, a idealização foi do Ernesto Neto, do Jefferson Barbosa, nosso Jeff, do Oscar Metzavá, que é da Osclen, todo mundo creio que conheça, curadoria de Camila Rocha Campos e Raquel Barreto, e tem obras de 8 artistas, Deise Tigrona, Felipe Cordon, grande fotógrafo, amigo nosso também, Gabriela Marinho, Jefferson Medeiros, Lídia de Oliveira, Osmar Paulino, Rafael Cruz, Rainha F. São obras que foram criadas e atravessam as temáticas de territórios, pertencimentos e afetos. Ela está em cartaz até o dia 31 de outubro, com visitação pública, gratuita, às sextas, sábado e domingo, sexta-feira de 2 às 7 da noite, sábado e domingo de 11 às 18, com todos os protocolos. E o estúdio, a galeria, né, da exposição, fica na Rua Jardim Botânico 997, que é no Jockey. Também importante sob essa ótica de... Ele não quer que eu fale, gente. É uma ocupação por artistas de periferia de um espaço da Zona Sul, de um espaço da elite. Então, eu acho muito importante quando a gente cruza, né, atravessa essas distâncias e se apresenta. Então, quero celebrar a exposição, a iniciativa, convidar todo mundo. Eu mesma quero ir assim que a minha vacina fizer efeito, né? Falta mais uma semaninha, falta mais uns 10 dias. Estarei lá para conhecer a obra desses artistas. E é isso. Essa é minha dica cultural. E você? Qual a sua dica cultural? Tem, meu filho, uma dica cultural? A música do Sapinho é a dica cultural dele, é o que ele tem a declarar. Bom, gente, eu acho que é isso. Esse episódio já ficou enorme, não é mesmo? Muito além do que a gente planejou no início. Tivemos, inclusive, que gravar em 2 dias, por isso que agora vocês estão ouvindo loucamente essa pessoa falando, né, meu filho? Então tá bom, dá boa semana para as pessoas. Tchau, Angulers. Angulers, muito obrigada por tudo. Até semana que vem, meu filho. Dá beijo, manda beijo. Tchau, fala agora, tchau. Cadê agora o sapo? É óbvio que ele não vai falar, entendeu? Porque é assim que funciona, basicamente, as crianças. Queridos, muito obrigada, boa semana. Cuidem-se. Isso, boa semana. Tudo de bom, tudo de bom. Cuidem-se bem, pessoal. Até semana que vem. Um beijo.